Louvado seja o Senhor. Obrigado por terem vindo. Espero que durante esses 20 minutos que me deram, eu possa ajudar de alguma forma a vocês a serem jovens mais organizados financeiramente e que possam também planejar melhor o seu futuro. Porque um jovem organizado, ele vai ser futuramente, quando tiver casado, vai ter uma família mais organizada nesse aspecto financeiro. Um dos problemas hoje de muitos casais, inclusive com divórcio, é em razão de problemas financeiros. Vocês sabiam disso? Muitos casais começam discussões por essa razão e terminam em divórcio por não ter uma vida financeira organizada. Então vocês estão tendo essa oportunidade de terem esses princípios, essas orientações e que de fato possam colocar na sua vida diária, tá bom? Então, começando, para que você possa entender um pouco sobre as suas finanças pessoais, você precisa entender o cenário em que você está inserido. Todos nós estamos inseridos em alguma família, não é isso? E as famílias, de uma forma ou de outra, elas são afetadas por esse cenário que nós vivemos hoje, tá certo? Então, o cenário que nós estamos vivendo hoje, o que é que vocês acham? É um cenário bom ou um cenário ruim? É um cenário difícil, não é isso? Eu acredito que todos nós estamos como aquele que está naquele barco, olhando o horizonte e vendo que o horizonte está um pouco negro, tá certo? Então, você entenda o país como uma grande família. Então, o país ele precisa ter segurança para que os investidores possam investir naquele país. Se não tiver segurança, ele não investe. E se não investe, o que ocorre? Ocorre o que nós temos hoje no país, que é uma grande recessão. Entenda-se por recessão quando a economia começa a girar de forma mais lenta. É como uma grande roda que começa a girar de forma lenta e quase parando. Tá certo? Os investidores não investem e aí com isso ocorre o quê? Desemprego. Se ele não tem segurança de investir, de contratar, então o que ocorre é o desemprego. E é o desemprego que afeta grande parte das famílias hoje. Quem aqui teve na família alguém que neste ano de 2016 perdeu o emprego? Levante a mão. Várias pessoas aqui tiveram pessoas na família que perderam o emprego. Por que isso ocorreu? Justamente por esse ambiente de incerteza que nós estamos vivendo, tá certo? Então, nesse ambiente de incerteza, nós temos a recessão, nós temos um desemprego crescente, que hoje atinge cerca de 20%, da população economicamente ativa. Não de toda a população, mas é da população economicamente ativa, que está na faixa de emprego, tá certo? Mas, diante desse quadro de recessão, o que acontece? O país tem que fazer alguma coisa, para poder reverter esse quadro. E aí as pessoas não consomem, as indústrias com isso desempregam e não produzem. Então, se muitas pessoas não consomem, qual a tendência do preço dos produtos? A baixarem, não é isso? Se você está com um produto encalhado, não está vendendo, a tendência é baixar. Com isso, nós podemos ver que a inflação ela está começando a regredir, tá certo? Ela está hoje no patamar de 6,5 e há uma previsão, uma projeção até o final de 2017 para 4,5. Então isso é bom para a economia, uma inflação mais baixa, mais controlada, porque você pode controlar melhor os seus gastos, o seu salário não é corroído pela inflação, e aí você pode se planejar melhor. E também o governo vem mexendo também na taxa de juros, que hoje está em torno de 13%, e a projeção até o final de 2017 é de 9,5%. Eu pergunto, você poderia me perguntar, Pedro, o que é que tem a ver isso com as minhas finanças pessoais? Vocês já se perguntaram? O que é que tem a ver tudo isso, esse cenário, esse cenário de incerteza, de recessão, de crise, inflação? O que é que tem a ver isso com as minhas finanças pessoais? Tem tudo a ver, tá certo? Da mesma forma como você precisa planejar as suas finanças pessoais, o país também precisa se organizar. Se o país se organiza nas suas finanças,
que ele está tentando fazer isso, isso proporciona que as famílias também se organizem financeiramente, tá certo? Então, finanças pessoais é a arte de como administrar os seus recursos financeiros. E aí esses recursos financeiros, eles são tanto para consumo, tá? O consumo de bens duráveis e não duráveis, também para aplicação financeira, poupança, e também para investimento. A título de curiosidade, vocês sabem dizer a diferença entre aplicação e investimento? Alguém poderia me falar? É simples, não tem muito. Vamos lá. Aplicação financeira, o próprio nome diz, né? É uma aplicação no mercado financeiro. Você aplica lá um valor para obter um retorno, né? Uma taxa de juros, para remunerar o seu capital investido. Tá certo? Mas isso não gera emprego, não gera renda, né? O máximo que gera são lucro para os bancos. Diferentemente do investimento. O investimento ele já é produtivo. Quando você, por exemplo, investe numa máquina, né, que vai produzir algo, você está investindo produtivamente, porque aquela máquina vai gerar riqueza, vai gerar emprego, e aí a economia passa a girar, ok? Então essa é a diferença básica entre investimento e aplicação financeira. E aí eu queria também discutir com vocês essa questão da moeda, tá? É muito importante vocês entenderem isso, que a moeda que nós temos, né, o dinheiro, ele tem essas três principais funções. Queria que vocês lessem comigo, por favor. Primeira delas, reserva de valor. A segunda delas, meio de troca. E a terceira, meio de pagamento. Reserva de valor, a moeda tem esse poder, né, de reservar valor, certo? Sendo que hoje, com a inflação, se você pega a moeda e guarda, ela com o tempo ela vai se deteriorando devido à inflação. Quem aqui já ouviu falar, tá certo? Antigamente, nossos avós e bisavós que guardavam dinheiro mesmo debaixo do colchão, abria, né, assim, colocava na botija. Quem já ouviu falar aqui? Só que o que acontece? Às vezes, com o tempo, aquele dinheiro, ele terminava ficando sendo nada. Porque com o passar do tempo, a inflação ia corroendo aquele dinheiro, e aquela moeda que estava guardada, aquela reserva, ela praticamente se deteriorava, tá? Então, essa reserva de valor, hoje, para você guardar dinheiro como moeda, não é tão interessante. Se você tem algum recurso, não bote debaixo do colchão, coloque numa aplicação financeira, porque ali vai corrigir aquele dinheiro, a inflação e mais alguma coisa, tá certo? Meio de troca, não é? O dinheiro, ele é uma mercadoria, e como mercadoria, ele é um meio de troca. Você troca dinheiro por outras coisas, tá certo? E a principal função do dinheiro é meio de pagamento, tá certo? Sendo que hoje, nem isso está tão amplo, né? Está praticamente hoje sendo substituído pelo dinheiro de plástico. Hoje, com um cartãozinho, você paga, debita, né? Compra no crédito, enfim. Praticamente hoje, o dinheiro em papel, moeda, está pouco utilizado. Isso é até mais seguro, né? Isso é até mais seguro, tá certo? E eu queria ler com vocês esse versículo que aí está. Mas vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Aleluia. Então precisamos ajuntar tesouros nos céus. Se você colocar aqui na terra, há o risco dos ladrões roubar e também do dinheiro se deteriorar, tá certo? Prosseguindo, orçamento. O que é que vocês entendem por orçamento? Pergunto, um jovem estudante que recebe uma mesada todo mês, sei lá, de R$200, de 300 ou de 100, ele precisa ter um orçamento? Precisa, tá certo? Porque aquele valor que ele recebe é a sua restrição orçamentária, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, ali é o seu orçamento, ele tem que administrar aquilo dali. Quando o jovem é desorganizado, o que acontece? Ele acaba o dinheiro antes do tempo e vai perturbar quem?
os pais, tá certo? Então os pais vão me agradecer muito hoje por essas orientações. E eu também digo a mim mesmo que tenho 2, né, filhos estudando fora, vocês imaginam, né? De lugares diferentes. Então vamos lá. Restrição orçamentária. Toda família, todo indivíduo, ele tem uma linha de restrição orçamentária. Qual é a sua restrição orçamentária? É os seus rendimentos, é o que você ganha, é o seu salário, é a sua renda, é aquilo que chega em suas mãos, é a sua restrição orçamentária, tá certo? E aí essa restrição orçamentária precisa dar para o seu consumo de bens não duráveis, que são alimentos, bebidas e vestimentas, consumo de bens duráveis, celular, tablet, né, veículo, etc., e também para o lazer e para o entretenimento, tá? Então a sua restrição orçamentária precisa dar para você cobrir essas suas necessidades. O que acontece? Quando você, por exemplo, usa muito a compra de bens duráveis, né? Por exemplo, tablet, celular, você tem um celular bom, mas aí saiu um lançamento, você quer comprar o último lançamento. E aí se endivida, gasta demais, e aí você desequilibra o seu consumo, termina faltando para outras necessidades. Por quê? Porque você tem uma restrição orçamentária. Então, o seu valor, né, ou seja, o seu orçamento tem que caber para o consumo de todas essas coisas, tá certo? E aí queria ler com vocês o que está esse versículo. Buscai, pois, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, jovens, em primeiro lugar, nós devemos buscar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Louvado seja o Senhor. E aqui tem um gráfico, né? Vocês que a maioria estudam, devem entender bem de gráfico, né? E esse gráfico é o gráfico da curva de restrição orçamentária. O que é isso? Como eu falei há pouco tempo, toda família, todo indivíduo tem uma restrição orçamentária. E aí é mostrado através desse gráfico, tá? Essa linha que cruza assim, tá? É a sua restrição. Significa o quê? Você tem uma quantidade de coisa que você pode consumir com aquilo que você recebe, mas você tem uma restrição, tá certo? Se você quer consumir mais um bem, você tem que abrir mão de outros, para que você possa consumir aquele bem. Para que você possa consumir mais, o que precisa ocorrer? Essa reta de restrição orçamentária, ela tem que subir. Ela tem que, daquele patamar, ela tem que avançar nessa direção para cima, para que o seu orçamento possa aumentar. O grande problema que nós estamos vivendo hoje, na recessão que o nosso país está vivendo, todas as famílias estão com essa reta de restrição orçamentária apertada. Tá certo? Então você tem que realmente fazer escolhas de consumo. Eu tenho que adquirir tal coisa. Para isso eu tenho que abrir mão disso, abrir mão daquilo outro, para que eu possa adquirir esse produto. É assim ou não é, pessoal? Mas o que acontece? Muita gente, né, diante desse quadro, termina se endividando. Ele está com aquela restrição orçamentária, mas ele usa, por exemplo, um limite de cartão de crédito a mais, um limite de cheque especial a mais, e termina entrando em endividamento. Então, hoje no país, o nível de endividamento das famílias está muito grande, por conta dessa falta de uma orientação adequada quanto aos seus gastos e ao seu consumo. Então, nesse gráfico aí, bem simples, para que vocês possam entender, suponhamos que um jovem, ele tem um orçamento, e dentro daquele orçamento, ele colocou lá um valorzinho para que ele comesse pizza e refrigerante. Quem é que gosta de pizza e refrigerante aqui? Turma toda, né? Então pronto. Então suponhamos que você tenha um valor X por mês para gastar com isso. Um exemplo, sei lá, R$50 no mês. Aí você gosta tanto de pizza quanto de refrigerante. Então para você comer mais pizza, você tem que abrir mão do refrigerante, tem que tomar menos refrigerante. Por sinal, faz muito mal à saúde, né? Tá certo? Então isso aí mostra que para que você possa consumir mais de um determinado produto,
você tem que abrir mão de outro. Então, isso é restrição orçamentária. Toda família, todo indivíduo tem a sua restrição orçamentária. Planeje seus gastos, compre à vista, principalmente bens de consumo não duráveis. Então, alimentos, bebidas, vestimentas, tá certo? Esse tipo de coisa que é consumido rapidamente, a recomendação é que se compre à vista, tá? Porque são coisas que você consome rápido e se acaba. Se você comprar a prazo, você consome aquilo e fica devendo para frente aquilo que você já consumiu. Já os bens duráveis, né, por exemplo, eletrodomésticos, né, tablet, celular, você pode até comprar no prazo, mas procure sempre comprar sem juros. Sempre sem juros, tá certo? Então, compra no cartão sem juros e jamais use o rotativo. Vocês sabem que o rotativo é um assalto à mão armada, é um crime. Hoje, o rotativo ele gira em torno de 484% ao ano. Vocês lembram daquele primeiro número que eu passei da taxa de juros básica da economia, que chama-se a taxa Selic? Vocês se recordam? Vou ver se vocês têm memória boa. Quanto? Atualmente ela está 13%, mas a projeção é para chegar até o final do ano 9,5%. Aí vocês comparem com a taxa de juros do rotativo do cartão de crédito, 484% ao ano. Isso é um grande assalto. É tanto que o Banco Central, agora recente, né? Não sei se vocês viram o noticiário, há 2 dias atrás, ela editou uma portaria que está agora proibindo essa prática. No máximo, você só pode girar a sua dívida do cartão de crédito por 30 dias. Chegou os 30 dias, você não quitou, o banco tem que oferecer uma linha de crédito a juros mais baixos para que você quite a sua dívida, tá certo? Então, se porventura algum de vocês, de nós aqui, está nessa situação, essa é uma boa notícia, tá? Porque o banco agora está obrigado a oferecer uma linha de crédito mais barata para que você quite o seu saldo no cartão de crédito. E limite de cheque, mesma situação. Limite de cheque não é salário, é do banco. Então, muita gente usa o limite de cheque como se fosse o seu salário. Por exemplo, o salário dele é R$1.000, mas aí o banco vai dar mais R$1.000 de limite para ele. Aí ele diz, oba, que bom, né? Tenho R$2.000 na minha conta. Isso é um engano, aqueles outros 1.000 é do banco. Se você usar, vai pagar um juro, sabe de quanto é? 358% ao ano. É um juro muito extorsivo, não é? Ou seja, a gente deve ter muito cuidado em limite de cheque especial, tá certo? Eu queria ler com vocês esse versículo aí. Por vossa causa repreenderei o devorador. Suma o fruto da terra a vossa vida no campo. Então, irmãos, isso aí é um grande devorador, querendo devorar as nossas rendas. Planeje seus gastos. A questão não é quanto você ganha, e sim como você gasta. Ok. Então, a questão não é quanto você ganha, mas é como você gasta. Você pode ganhar R$1.000, R$500 e planejar bem os seus gastos. Mas você pode ganhar R$10.000 e ser uma pessoa totalmente desorganizada. Então, não é como você ganha, quanto você ganha, e sim como você gasta. Antes de comprar, faça 3 perguntas básicas. Primeiro, preciso desse produto? As mulheres no shopping passeando, né, vê lá aquele sapatão bonito lá. Faça essa pergunta, preciso desse produto? Segundo, posso comprar? Se a resposta for sim, ainda vai para a terceira pergunta. Esse é o momento ou posso adiar? Tá certo? Eu fui trocar o carro já umas 3 vezes, pensei em trocar meu carro, mas eu fiz essas perguntas, e aí eu passei pela primeira, pela segunda, mas quando cheguei na terceira, disse, não, esse não é o momento. Aí adiei. Então a gente deve, né, aprender esses princípios, tá certo? Isso vai ajudar muito a todos nós. Planeje seu futuro. Invista em seus estudos, em sua carreira profissional. Poupe pelo menos 20% daquilo que você ganha.
daquilo que chega às suas mãos. Pode ser até uma mesada, poupe, que isso vai fazer bem para você. Seja fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Então, jovens, esse é o segredo de uma vida financeira equilibrada. Ser fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Tudo aquilo que chega nas suas mãos, você possa ofertar ao Senhor. E aí, por fim, vamos ler esse versículo. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aleluia! Então, honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, jovens, esses são alguns princípios, tá certo? Que podem nos ajudar a sermos pessoas equilibradas, consumidores conscientes, que vamos ter uma vida equilibrada no futuro, tá bom? Muito obrigado, espero ter ajudado vocês, tá? Por fim, essas telas ficarão disponíveis, quem quiser, pode falar com Luiz Alfredo e Marcos Maleval, que eles veem como encaminhar para vocês, tá bom? Para vocês possam, e se tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, após a reunião também eu estou à disposição. Muito obrigado.